Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um conceito bem interessante chamado identidade cerebral. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro era uma espécie de órgão que já nascia praticamente pronto e acabado, e que boa parte das mudanças que poderiam ocorrer com ele acontecia apenas lá na infância, né, quando somos bem jovens mesmo, bem criança. Os estudos recentes nas últimas décadas comprovaram que o cérebro humano ele é dotado de uma plasticidade que se mantém ao longo de toda a vida. É claro que lá, quanto mais próximos estivermos do nosso nascimento, quanto mais jovem formos, essa plasticidade ela se mostra mais, digamos assim, mais significativa, mais fácil, mas ela ocorre ao longo de nossa vida. As células vão se refazendo, as funções vão se complementando, né? E prova disto é a grande mudança que ocorre na nossa vida quando entramos na adolescência, pois nosso cérebro ele começa a fazer um processo de poda, ou seja, ele vai ao longo da infância até a adolescência, ele vai começando a cortar as conexões entre os neurônios, as sinapses que são desnecessárias, e reforçar aquelas ligações entre neurônios que são sempre utilizadas, né? Então, quando nós falamos sobre o cérebro humano, nós temos que partir do pressuposto de que ele é um órgão que tem uma plasticidade ao longo da vida, ele é um órgão que se desenvolve, ele não nasce pronto. É por isso que existe uma diferença tão grande entre a forma com que uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso enxergam o mundo a seu redor. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre as idades do cérebro. Mas agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nosso cérebro, ele aprende a ser como é ao longo de nossa vida. E como ele aprende isso? Eu não posso chegar para o meu cérebro e dizer, por exemplo, assim: olha, a partir de hoje eu quero ser alguém que sente alegria com facilidade. Não adianta, por mais que eu diga para mim mesmo, Miguel, né? Para quem não sabe, meu nome é Miguel, sou o professor Miguel Dourado. Miguel, hoje você vai se sentir alegre. Porque eu estou dizendo. Ou então olhar no espelho e dizer: "Oh, você é um cara legal, então você trate de se animar. Olhe, você, pô, você tá bem", né? Não adianta. A linguagem que o cérebro entende é a linguagem dos neurotransmissores. Por exemplo, toda vez que você tem um comportamento e esse comportamento ele dispara reações desagradáveis, digamos assim, entra aí na jogada um neurotransmissor que vai sinalizar que aquela situação que está acontecendo, que aquilo que está acontecendo pode trazer algum prejuízo para o seu organismo, para a gente, né? Então, nesse caso, você vai construir uma memória negativa em relação a algumas situações que vão disparar emoções que também vão disparar reações fisiológicas negativas. Então, quando você, por exemplo, está numa situação, né, você entrou num ônibus, você pegou um táxi, aí você desconfia que vai acontecer alguma coisa ruim, isso automaticamente libera cortisol. O cortisol, ele vai fazer com que você entre numa situação de estresse. Essa situação de estresse vai disparar uma série de reações físicas em função dessa emoção. Nesse sentido, a emoção, ela é aquilo que, digamos assim, ela é esse fator biológico que dispara um sentimento. Então, a emoção é aquela programação que nós temos no nosso cérebro que vai acontecer de uma forma muito parecida para todas as pessoas, mas o sentimento provocado pela emoção é outra. Eu estou no táxi, percebo que eu posso ser assaltado, automaticamente essa emoção que está em jogo aí vai disparar uma série de neurotransmissores no meu cérebro e esses neurotransmissores depois vão ser decodificados em reações fisiológicas que vão mostrar como eu devo me comportar. Então eu posso começar a sentir minha mão suar, uma palpitação, eu posso começar a ficar muito ansioso, muito ansiosa com o que pode acontecer. E esse estresse todo vai gerar uma frustração e vai aumentar a minha situação desconfortável. Quando isso se repete várias vezes, isso cria essa memória. E essa memória, ela é usada para um sistema de inibição de comportamento. Por exemplo, toda vez que você vai fazer alguma coisa, que você está motivado para fazer alguma coisa, se o seu cérebro interpreta que aquilo pode ser danoso para você,
entra em jogo aí o sistema de inibição comportamental, que vai pegar essas memórias associadas a emoções negativas e sentimentos negativos e vai lhe desmotivar, digamos assim, vai tirar a sua tesão de fazer aquilo. Quando você está presente em uma situação contrária, por exemplo, muito boa, que vai lhe disparar prazer, por exemplo, você vai ter a liberação aí de um neurotransmissor como a dopamina, serotonina, você vai ter uma série de substâncias circulando no seu cérebro. Essas substâncias, elas servem para dizer assim, ó, beleza, a coisa melhorou, é hora de se alegrar, é hora de sentir satisfação, é hora de sentir bem-estar. A festa, ó, beleza. Toda vez que você sente isso, você também cria uma memória associada a emoções positivas que teve um desdobramento em sentimentos positivos. O uso constante dessas memórias, tanto negativas quanto positivas, faz com que você tenha uma facilidade maior para sempre, digamos assim, disparar com mais facilidade determinados sentimentos. Por exemplo, preste bastante atenção aqui. Quanto mais você se permite a ficar irritado com pequenas coisas do seu dia a dia, mais você está dizendo para o seu cérebro, olhe, aprenda que o meu modo de ser normal é irritado. Então, você está dizendo para o cérebro, crie mais receptores para sinalizadores, para neurotransmissores que indiquem situações estressantes e crie uma relação de facilidade entre esse sinalizador e entre esse receptor. Então, eu tenho um bocado de substâncias químicas cerebrais aqui que vão circular pela sua cabeça, né, para ser mais simples falando, vai ser disparada para o seu corpo, e aquelas que sinalizam situações voltadas para aquele sentimento que você sempre está ali, né, ansioso, ansiosa, o estresse ali, a flor da pele, então você sempre vai ter mais facilidade de ficar irritado. Se você, por outro lado, ao longo de sua vida, você tenta se policiar para sempre ter, digamos assim, favorecer emoções positivas, favorecer uma interpretação boa da vida, digamos assim, você tende a criar uma relação de facilidade entre receptores sinalizadores, neurotransmissores, que disparam emoções que são interpretadas de forma positiva. Venha comigo aqui, preste bastante atenção. Vamos supor que eu tenho duas pessoas que estão morrendo de sede e eu ofereço um copo de água pela metade e digo para as duas que elas vão ter que dividir aquela água para que ambas possam beber. A primeira olha e diz assim, nossa, show! Que felicidade! Que sorte eu tenho na vida, eu estava morrendo de sede, agora eu tenho meio copo de água, vou beber metade dele, vou dividir com meu colega e nós dois vamos ter mais tempo para poder procurar mais água. E o cara fica assim e diz, não, poxa, olha, não sabia que hoje eu ia acordar tão sortudo. Aí o outro olha e diz assim, pô, putz, eu tô com a sede danada e vou ter que dividir meio copo de água ainda. Que azar absurdo, eu não dou sorte na vida de jeito nenhum. Até quando encontro um meio copo de água, eu tenho que dividir metade ainda com outra pessoa, por amor de Deus. E aí, perceba o seguinte, esse indivíduo que acha que esse copo de água pela metade foi uma sorte, ele vai disparar memórias positivas, isso vai acabar trazendo à tona aí emoções positivas, sentimentos positivos, e isso vai fazer com que, caso ele sempre tenha esse tipo de comportamento, esses neurotransmissores, esses sinalizadores que indicam bem-estar, eles fiquem mais em evidências do que fiquem mais em evidência do que outros, né? Já aquele indivíduo que acha que não, que o copo ali foi um azar e tal, ele vai fazer o mesmo processo, só que ao contrário, ele vai mobilizar memórias, ele vai favorecer emoções e sentimentos que traz todo um conjunto de, digamos assim, de reações físicas que estão relacionadas com o estresse. Então, quem acha que teve sorte vai liberar provavelmente serotonina, vai sentir uma sensação de bem-estar, vai se sentir legal, né? O cara que acha que tem azar, ele vai liberar lá cortisol, vai começar a ter estresse, ansiedade, e isso vai gerar reações físicas diferentes no corpo. E é por isso que eu estou dizendo para você, nós ensinamos o nosso cérebro a ser como ele é. Se você quer ser diferente,
faça de tudo para pensar diferente. A nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de entender as relações desse mundo, e inclusive aquilo que nos causa adoecimento físico, psicológico, elas são quase sempre produto de uma série de fatores, mas os mais importantes que eu posso citar é o que você pensa, o que você sente e como você interpreta tudo isso com base no que o ambiente está te sinalizando. Então, se você pega todo esse conjunto e sempre leva para um lado desfavorável, você certamente vai cada vez mais favorecer neurotransmissores e sinalizadores desfavoráveis. Se você pega tudo isso e leva para uma perspectiva favorável, pensamentos favoráveis que pode disparar sentimentos favoráveis, tudo isso vai gerando aí essa memória que eu estou falando para vocês, e isso vai fazer com que você se sinta melhor. Um exemplo disso é minha mãe. Eu lembrei agora, esse vídeo, galera, eu estou fazendo sem corte praticamente, sem roteiro, eu estou falando um pouco para vocês aqui praticamente ao vivo, né? E aí o que é que acaba acontecendo? Eu falei de minha mãe, vamos lá. Se eu chegar para minha mãe e dizer assim, minha mãe, poxa, eu fui pegar um ônibus e o ônibus passou e nem parou. Ela vai dizer, meu filho, ótimo, ia acontecer alguma coisa, isso aí foi Deus. Foi Deus, você não pegou esse ônibus porque ia acontecer alguma coisa. Se eu disser, minha mãe, eu tô de carro, sofri um acidente, perdi um braço, ela vai dizer, nossa, que maravilha que você não morreu. Imagine quantas pessoas sofrem um acidente e morrem. Você só perdeu um braço. Claro que eu tô brincando, né? Mas minha mãe sempre tem uma forma de interpretar o mundo de maneira bem positiva, né? Não é à toa que ela está com 72 anos, nem parece, tem uma relação com o mundo muito melhor do que eu, né? Que sou muito mais jovem do que minha mãe, é claro. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo bem mais de um caráter mais de aula, explicando isso detalhadamente, dependendo da quantidade de like, de compartilhamento que esse vídeo tiver. Peço desculpas aí se eu fui meio prolixo, mas como eu disse, esse vídeo está sendo sem roteiro, está sendo um vídeo assim, é eu falando para vocês aqui, sou eu falando para vocês, sou eu falando para vocês e esperando esse feedback aí. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe, né? Deixe seu like, que aí eu vou desenvolver isso numa aulinha de pelo menos uns 30, 50 minutos, de forma bem detalhada, e vou disponibilizar para vocês. Valeu, galera!